Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja sobre a tua vida e que o nome do Senhor continue sendo louvado e glorificado através de você. Não se cansa de mim não, viu? É a segunda semana seguida que eu estou aqui, coloca a culpa no Murilo. O Murilo foi mexer comigo dizendo: Cláudio, você quiser ir 2 dias, você vai. Eu falei: rapaz, não convida não, que eu vou. Eu vou porque, não é porque eu me sinto bom, não é com arrogância nem prepotência da minha parte, é pelo senso de urgência, pelo senso de responsabilidade que nós temos com a Bíblia, com a palavra de Deus. A Bíblia precisa ser pregada, irmãos. O Evangelho precisa ser anunciado a qualquer preço, a qualquer custo. Pregar o Evangelho não é apenas uma dádiva de Deus. Hoje, para nós, se tornou uma circunstância urgente. Eu vou repetir. O Evangelho, a pregação do Evangelho é algo crucial. Depende de nós levar a mensagem para os últimos dias. Então, por isso, esse senso de urgência. Obrigado, Murilo. Que Deus te abençoe, viu? Amados, abra sua Bíblia no livro de Romanos. Vou pedir para você paciência, eu vou bem devagar. Então, eu peço a sua paciência e a sua atenção. Você vai entender por quê. Romanos, capítulo de número 8. Romanos 8, a partir do verso de número 1. Eu vou esperar todo mundo achar, para a gente ler junto. Vou ler pausadamente, para você entender. Romanos 8, a partir do verso de número 1. Amém? Vamos lá. Portanto, agora nenhuma condenação há aos que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que a lei não podia fazer, visto como estava fraca pela carne, Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa, e como oferta pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei fosse cumprida em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são da carne têm a mente nas coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a mentalidade carnal é morte, mas a mentalidade espiritual é vida e paz. Porquanto a mentalidade carnal é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem de fato pode ser. Então, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ora, se algum homem não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Verso 11. Mas se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Verso 12. Portanto, irmãos, somos devedores,
não a carne para vivermos segundo a carne. Porque se vivêssemos segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Agora eu quero que você preste bastante atenção no verso 14 e nós vamos parar por aqui. Ele é muito profundo. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém? Deixa a sua Bíblia aberta, por favor. E eu peço mais uma vez a gentileza de você ter paciência. O livro de Romanos, ele é tido como um tratado teológico. Logo, ele trata de assuntos muito complexos na teologia paulina. Assuntos que não são tratados ou tratadas em outras cartas. Paulo faz questão de enfatizar no livro de Romanos. O livro de Romanos, em particular, irmãos, ele demandou do apóstolo Paulo uma atenção muito específica. Quando você lê o livro de Romanos, você consegue entender pela linguagem que ele utiliza. O apóstolo Paulo utilizando toda a base de conhecimento da sua história, toda a base de conhecimento da teologia e, principalmente, ele expressando a manifestação do Espírito de Deus, o inspirando para escrever essa carta. Nós ficamos assim surpreendidos, por exemplo, porque Paulo especificamente, no livro que ele escreveu à igreja que está em Roma, ele vai tratar do assunto da salvação. Paulo vai ser específico quando ele fala a respeito da salvação. Por exemplo, no capítulo 5 de Romanos, Paulo vai fazer a ligação do homem, do velho Adão, com o novo homem, que é regenerado em Cristo. Ele faz também a ligação do homem agora regenerado, da igreja, ele faz essa ligação a Jesus. No capítulo 5 de Romanos, Paulo, ele fala que, escrevendo a sua carta, ele diz que por causa do pecado de um homem, apenas um, a morte entrou no mundo. E uma vez que a morte entrou no mundo, todos nós pecamos. Todos pecaram. E se todos pecaram, todos merecem a morte. Todavia, Paulo trata ainda no capítulo 5 de Romanos, dizendo que se pelo pecado de um, a morte entrou no mundo, pela justiça ou pela obediência de um, Jesus Cristo, o nosso Senhor, a vida também entrou no mundo. Paulo vai tratar do assunto da salvação de maneira muito específica. Ele vai ser incisivo quando ele trata da questão da salvação das nossas vidas. É por isso que eu preciso da sua atenção. Paulo vai sofrer, irmãos, um efeito da sua própria carne. Como assim, meu irmão? No capítulo 7, Paulo vai dizer assim: o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer,
esse sim, eu faço, eu pratico, eu dou lugar à minha vontade. E ele meio que se autoflagela, quando ele diz assim, Hélio, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo vai dizer assim, eu quero fazer o bem, mas não consigo. Eu quero fazer o que é justo, mas por vezes eu não tenho forças. Eu quero fazer aquilo que a Bíblia, que a palavra me exorta a fazer, mas por vezes não consigo. Mas o mal que eu não quero, por vezes eu me encontro fazendo. Aí ele se volta para ele mesmo e diz, eu sou um miserável. Miserável homem que sou. Quem vai me livrar do corpo dessa morte? Eu estou morto nos meus delitos. Eu estou prostrado nos meus pecados. Aí, irmãos, vem uma conjectura do irmão Cláudio. Por quê? Porque assim que ele termina o capítulo 7, ele vai entrar no capítulo 8 que você leu comigo. E ele vai ler de maneira muito contundente e expressiva. Portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Paulo vai colocar a coisa em ordem. Ele sabe que nós temos uma natureza espontaneamente inclinada à morte. O Adão, o velho Adão, de certa forma ainda continua dentro de nós. Mas ele também diz que pela obediência de Jesus, eu vou retornar para você se lembrar, pela obediência de a vida agora entrou no mundo e nós somos herdeiros dessa vida também para a glória de Jesus. Paulo diz que ele é um pecador miserável. Ele é um miserável, e olha que nós estamos falando do apóstolo dos gentios. Um homem que quando dobrava os seus joelhos para orar, ele não ficava 5 minutos, 10 minutos, 2 horas, não. A história de Paulo diz que ele passava horas na presença do Senhor. Enquanto ele não ouvisse ou não recebesse uma direção de Deus, ele não largava de orar. Paulo era um homem especial. Esse homem está dizendo que o seu corpo foi mortificado através de Jesus Cristo. Por isso ele vai tratar desse assunto aqui que é tão denso. É um assunto muito complexo, falar a respeito de carne e a respeito de espírito. Durante o capítulo 8, especificamente, Paulo vai citar 2 tipos de vida, ou 2 tipos de pessoas. Que anda segundo ou de acordo com a carne, e outro que anda segundo ou de acordo com o Espírito. Vou perguntar para você, não precisa me responder, é uma pergunta retórica. Se Jesus Cristo te perguntasse agora, ou se você fizesse um autoexame, você se encaixaria em qual grupo? Naquele que anda segundo a carne, ou naquele que anda segundo o Espírito de Deus? É para você pensar. Ele faz a distinção desses 2 tipos de vida ou de pessoas, que andam segundo a carne ou andam segundo o Espírito. Eu vou fazer aqui agora uma comparação do que representa carne e o que representa espírito. É por isso que eu falei para você ter paciência, que o assunto é complexo. Se a gente não for devagar, você não vai entender a mensagem. Na teologia, nós nos encontramos, nós nos deparamos com algumas questões importantes. Por exemplo,
Você vai olhar para os escritos de João, e na teologia as palavras de João são conhecidas como teologia joanina. Tratam das palavras escritas inspiradas por João. Na teologia você vai encontrar a palavra ou a teologia lucana, que trata dos escritos de Lucas, o doutor. Você também vai encontrar na teologia as palavras ou os escritos paulinos, que falam a respeito de Paulo, ensinando a igreja, doutrinando a igreja e assim por diante. Dentro dessa questão, irmãos, que cada teólogo, cada autor, cada escritor da Bíblia, Deus o usou e o inspirou de acordo com o seu conhecimento, de acordo com a sua habilidade com as palavras. E esse autor, ele estava muitas das vezes por efeito das suas emoções. Como assim, irmão? Ele estava sendo exatamente quem ele era. Quando o escritor está escrevendo, inspirado por Deus, ele não estava possesso de um espírito incontrolável, não. Ele estava sobre a sua consciência, inspirado por Deus, sendo usado pelas suas habilidades linguísticas, sendo usado pelas suas habilidades culturais, sob a pressão da religião, sob a pressão da política. Era um homem natural como nós, mas recebendo inspiração da parte de Deus. Isso está claro para os irmãos? Muito bem. Quando nós falamos nessa questão, por exemplo, nós vemos Lucas, ele fala da ação do Espírito, no sentido de capacitação. Como assim, meu irmão? Quando Lucas fala da ação do Espírito de Deus sobre a igreja, sobre nós, ele está falando assim, olha, a igreja é capacitada por Deus para fazer coisas que homens normais não fariam. Vou citar um exemplo. Atos, capítulo 1, verso de número 8. É Lucas que está escrevendo as palavras de Jesus à igreja. E Lucas diz a seguinte frase: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria, em toda a Judéia e até as confins do mundo. Quando Lucas está falando da ação do Espírito sobre nós, ele está dizendo assim, olha, o Espírito de Deus vai capacitar vocês a fazer coisas que não são normais e nem naturais a qualquer ser humano. Ele vai dotar vocês de capacidade, de linguística, de ousadia, de poder para anunciar a palavra de Deus. Então, quando Lucas fala a respeito da sua teologia, ele fala de capacitação. João, quando vai falar a respeito da sua teologia, ele fala que a ação do Espírito, ela trabalha em nós através da regeneração. Eu vou devagarinho para você entender. Lucas fala que o Espírito nos capacita. João vai falar que o Espírito nos regenera. Como? Se você ler, João falou sobre regeneração. Se você ler o capítulo 3 do Evangelho de João, vocês conhecem de cor a história. Lá existe uma interlocução entre Jesus e quem? Nicodemos. E qual é a frase que mais impacta o coração de Nicodemos e também o nosso nos dias de hoje? Jesus diz assim: importa o homem nascer de novo, porque aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. A teologia de João vai falar a respeito da nossa regeneração.
A regeneração, meus irmãos, ela não é somente um processo que nós sabemos, né, que é um processo progressivo. Ao longo da nossa vida, essa regeneração, ela muda de nome e passa a chamar-se esse processo de santificação. Os irmãos sabem muito bem disso. Mas o que é essa regeneração que Jesus está falando com Nicodemos e também está falando conosco? Preste bem atenção, irmãos. Nós que fomos batizados nas águas, não foi o fato ou o ato de nós descermos as águas que mudou a nossa vida, não. Esse foi apenas um ato público de confissão de fé. Mas o que é que transformou e transforma a nossa vida de verdade? Quando o homem que é velho, ele morre e dá lugar a uma nova criatura. É isso que Jesus está falando para Nicodemos. Você precisa morrer, o velho homem precisa ser mortificado para que uma nova criatura possa crescer em graça, estatura e sabedoria para a glória de Deus. Então a teologia de João vai falar dessa regeneração. E agora nós vamos entrar na teologia de Paulo. Paulo vai tratar de maneira muito específica da ação do Espírito na esfera da salvação. Você quer ver? Está com a Bíblia aberta aí? Por favor. Romanos, capítulo 8. Verso de número 18. Veja bem, vou repetir para você não esquecer, a gente já vai ler junto. O capítulo 8 de Romanos, Paulo está tratando da ação da carne e da ação do Espírito. Nós estamos falando agora da ação do Espírito. Nós estamos falando que Lucas fala que o Espírito, ele nos capacita. João fala que o Espírito nos regenera. E Paulo fala que o Espírito nos traz ou nos dá, através dos frutos, através de uma vida com Deus, ele nos apresenta a salvação. Romanos capítulo 8, verso de número 18. A gente pode ler junto? Porque eu considero que os sofrimentos desse tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Paulo está descortinando aqui. A teologia paulina vai trazer para nós algo que, aos olhos pecaminosos do velho Adão, morto nos seus pecados, algo que o velho Adão não pode entender, que o homem natural não consegue enxergar. Paulo vai dizer, porque considero que os sofrimentos do tempo presente não são nada comparados à glória que nos há de ser revelada. Louvado seja Deus. O que é que você quer dizer com isso, irmão? A vida está fácil ou a vida está difícil? A vida está boa ou a vida está ruim? A vida está uma maravilha ou está mais ou menos? Aí é subjetivo, cada um responde como achar melhor. Mas o apóstolo Paulo, ele vem descortinar isso e vem dizer para nós que todo o sofrimento do tempo presente no Espírito de Deus não é nada comparado à glória que há de ser revelada em nós, por nós e através de nós. Essa é a ação do Espírito. O Espírito que capacita, o Espírito que regenera e o Espírito que nos apresenta a salvação. Paulo vai explicar isso para nós de forma mais contundente agora. Por quê? Porque primeiro ele falou de Espírito e agora ele vai falar da carne.
Paulo fala de espírito de carne. E quando Paulo fala da carne, Murilo, especificamente em Romanos capítulo 8, ele vai falar da carne em alguns aspectos. O primeiro aspecto que Paulo fala de carne é no sentido literal. Ele está falando assim, lá em Romanos capítulo 2, no verso 28, ele está falando para os judeus da circuncisão. Ele está dizendo assim, ó, vocês que são circuncisos, ou foram circuncidados segundo a carne. E o que é a circuncisão? É uma marca no prepúcio do homem, no pênis do homem judeu. Quando ainda é criança, é feito um corte, é circuncidada a criança. Essa é a marca que identifica um judeu. Então, quando Paulo vai falar de carne, no capítulo 8 de Romanos, a primeira forma que ele enxerga, que ele vê a carne, é a carne literal. A carne que foi cortada, que recebeu um corte para marcar o judeu, que identifica um judeu. A segunda forma que Paulo identifica a carne, por exemplo, está lá em Romanos capítulo 1, verso 3, onde ele fala assim, olha, Jesus Cristo, Filho de Deus, da descendência de Davi, segundo a carne. A segunda definição que Paulo dá para a carne é no sentido humano. A primeira, ele fala da carne literal, da circuncisão, aquilo que marca, que diferencia um judeu. A segunda é no sentido humano, quando ele está dizendo assim, olha, Jesus Cristo veio à terra da descendência de Davi segundo a carne. Por quê? Vou explicar para você, para ficar tudo bonitinho. A profecia dizia que o Messias viria como um judeu da descendência de Davi. Por isso que ele diz que segundo a carne, no ponto de vista humano, Jesus é descendente da linhagem de Davi. Está dando para entender? A primeira forma da carne que Paulo fala é literal. É carne sendo cortada, sangue do menino judeu. A segunda está falando da linhagem de Jesus Cristo segundo a carne, filho de Davi segundo a carne. É uma posição ou um olhar humano. Eu sou filho da Joana e sou filho do Nelson. Nelson é meu pai, Joana é minha mãe. É nesse sentido. Agora vem a melhor parte. A melhor parte é a terceira forma que Paulo vai definir a carne. E é aqui que eu quero pregar. Você vai pregar só agora, irmão? A gente só estava na introdução. Eu vou pregar agora. Paulo vai definir a carne. Eu até anotei aqui porque o negócio é pesado. Lá em Romanos 8, Paulo vai definir a carne dessa forma aqui, ó. Uma força que está dentro de nós. Algo que está dentro de nós. E quer todo tipo de liberdade. Vou repetir. A definição de carne que Paulo está fazendo aqui em Romanos capítulo 8, é a carne, é a força que está dentro de nós. E quer todo tipo de liberdade, e nenhum tipo de regra. Paulo está dizendo que essa carne que nos torna inimigos de Deus, essa carne que nos afasta de Deus, essa carne que nos torna propensos à morte, essa carne que nos torna propensos ao pecado, essa carne que nos inclina à apostasia. Sabe essa carne que a gente diz assim, olha, eu não
quero fazer, mas acaba fazendo. Sabe essa carne que diz assim, olha, eu não vou reagir, mas acaba reagindo. Sabe essa carne que diz assim, olha, responde, solta um palavrão de uma vez. Você não quer, mas acaba fazendo. Quando Paulo está dizendo que essa carne aí, que eu estou dizendo, que está dentro de nós, que é a lei da natureza caída, a lei da natureza caída, do velho Adão, que viveu, que cresceu no pecado, quer viver no pecado e quer morrer no pecado. Paulo está dizendo especificamente em Romanos capítulo de número 8, que essa carne, ela quer ser livre, quer todo tipo de liberdade sem regra nenhuma. Está dando para entender? Muito bem. E isso aqui é um problema. É um problema, Nayara. É um problema, Murilo, irmãos. Por que isso aqui é um problema? Porque essa carne, esse desejo de fazer o que não presta, ele já está inserido na igreja. Na igreja, irmãos, lógico, nós somos um povo que não somos perfeitos ainda. Nós estamos em busca da santificação. Lembra do assunto que eu comecei falando? Mas essa questão dessa carne pecaminosa ainda continua sendo um problema para nós. Vou citar um exemplo. Eu falei aqui semana passada da hipergraça. Quem se lembra? Pois é. Mas eu não expliquei, né? Hipergraça. E o que eu vou dizer aqui, não vou ofender ninguém, fica tranquilo, tá? Fica tranquila. Não estou aqui para falar mal de ninguém, nós estamos aqui para pregar o Evangelho. E essa questão é uma questão doutrinária. E quando se trata de adventista e questões doutrinárias, a gente vai mesmo, vamos a fundo mesmo. Você já ouviu falar da hipergraça? Quem já ouviu falar da hipergraça? O que é hipergraça, irmão? A hipergraça é uma desgraça da teologia. Eu não vou me deter nesse assunto, porque não é isso que eu quero falar. Quando o Murilo quiser falar sobre hipergraça, eu venho aqui falar só sobre isso. Mas a hipergraça, assim, bem de forma lacônica, bem resumida. Primeiro, ela rejeita a lei de Deus. Ela rejeita a lei de Deus. A hipergraça, ela já cria um problema, porque ela rasga a Bíblia no meio. Ela não aceita a lei de Deus. O segundo problema da hipergraça é que os nossos, eu digo de forma geral, e também em alguns lugares nossos também, que a gente tem que fazer também uma meia-culpa e uma autocrítica, né? Temos que fazer. Nós não somos melhores que ninguém. Já está espalhado aí pelo Brasil, principalmente, pelo mundo, mas pelo Brasil, essa teologia que transforma o homem, que quer mudar o homem a partir da sua capacidade. A hipergraça, ela traz uma mensagem, a princípio, muito boa. Mas inserida na mensagem da hipergraça, ela transforma o homem no centro de tudo. Ela começa a fazer você entender, através da mensagem que é pregada, que o homem é capaz de qualquer coisa. Que o homem é capaz, através do seu intelecto, através da sua vida acadêmica, que o homem cresce é possível crescer através do seu próprio conhecimento. Outro problema da hipergraça, eu vou citar o nome de duas pessoas aqui, tá? São duas pessoas famosas, nada contra as pessoas, nada contra o seu caráter, não é isso. Eu estou falando contra a mensagem. Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, de Leandro Scarnelli. Alguém já ouviu falar desse homem?
Não. Já ouviu falar de... me esqueci do nome dele agora, mas eu já vou lembrar. Mas um deles lembrei, Dave Leonardo. Alguém conhece Dave Leonardo? Levante a mãozinha para não ficar sozinho. Irmão, qual que é o teu problema com ele, com Dave Leonardo? Nenhum, eu nem conheço. Mas a mensagem que é pregada por Dave Leonardo, inserida na sua mensagem, estou falando de teologia, viu? A hipergraça está inserida, porque, vou repetir, tira Deus do centro e coloca o homem. Jesus, para esse tipo de mensagem, é psicólogo, Jesus é teu amigo, Jesus é teu conselheiro, Jesus é teu companheiro, e está tudo certo. Só que a mensagem principal a respeito de Jesus Cristo não é essa. A mensagem principal a respeito de Jesus Cristo é que ele morreu na cruz do Calvário. Jesus Cristo pagou o preço na cruz, e não foi para deixar você bonito, foi para te salvar. Eu vou citar uma frase dele aqui. Dave Leonardo, em um dos seus encontros, ele falou o seguinte: ele disse que se Jesus Cristo estivesse no jardim do Éden, no lugar de Adão, Jesus Cristo também comeria do fruto. Porque Jesus Cristo é muito parecido comigo e parecido com você. Irmão, o que você tem para dizer a respeito disso? Que isso é uma grande heresia. Porque Jesus Cristo, nós sabemos, ele se fez carne exatamente como nós. Sim, se fez carne. Mas a Bíblia diz que ele, sendo carne, em tudo ele foi tentado e ele nunca pecou. Jesus nunca pecou, mesmo sendo tentado em tudo. Então, irmãos, quando eu ouço esse tipo de mensagem, Deus fala muito ao meu coração, e é por isso que eu aceito estar aqui. Existe um senso de urgência muito grande. Existe um senso muito grande de urgência de pregarmos o Evangelho de Deus. Jesus Cristo, ele desceu aqui, ele se fez carne como eu e você. Amém ou não? Jesus sofreu os efeitos do pecado. Jesus sentiu fome. Jesus sentiu sede. Jesus sentiu ira, raiva. Jesus sentiu medo. São os efeitos do pecado sobre o corpo de homem. Jesus se sentiu abandonado lá no jardim do Getsemane. Pai, onde o Senhor está? Se possível, afasta de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Ele sofreu os efeitos do pecado, sofreu os efeitos em carne, como ser humano, mas em tudo ainda ele não pecou. Quando alguém diz que Jesus Cristo é igual a mim, ou igual a você, ele é igual a mim na nossa natureza. Eu sinto dor, eu sinto raiva, eu sinto medo, eu sinto fome. Mas quando a minha natureza pecaminosa aflora, eu faço e falo coisas que não devo. Nesse sentido, Jesus não é igual a mim, porque ele teve desejos, ele teve os mesmos desejos, mas ainda assim ele não pecou. Então, quando eu ouço uma mensagem como essa, o meu coração, ele clama pela pregação bíblica de Cristo, bíblica de Deus. Paulo está falando, de um lado a carne, de outro lado o Espírito. De que lado a igreja do Senhor vai estar nos últimos tempos? Eu quero ler com você, eu estou acabando, não vou te cansar não. Antes que o Murilo puxe meu paletó aqui, eu estou acabando. Paulo fala da carne no seu sentido mais vulnerável.
E a questão é que a gente espiritualiza as coisas, né, Murilo? Quem já se sentiu, não precisa responder, tá? Você já ouviu essa coisa, eu estou fraco na fé? Irmão, você está rindo por quê? Vou explicar. Você já ouviu essa expressão, estou fraco na fé? Vamos lá, prepara o lombo. A gente não ora, a gente não jejua, a gente não lê a Bíblia, a gente não congrega, aí a gente começa a sentir os efeitos. A carne começa a balançar, né? A vontade de fazer o que não presta começa a ganhar força. Aí a gente diz o quê? Eu estou fraco na fé. O problema é que a gente espiritualiza o negócio. Para não falar que a gente está na carne, a gente fala que está fraco na fé. Paulo vai tratar dessa questão. Que a nossa natureza carnal, ela é fraca. E pecado, irmão, ele mata. Pecado leva para o inferno. Deixa de existir. Lago de fogo e enxofre. Esse é o problema que eu disse para você no início, que é um problemão que nós precisamos resolver agora. Eu vou só ler mais um texto aqui com você e a gente vai encerrar. Lê comigo. Para a gente ir para casa feliz da vida. Espero eu. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 8, verso 1. Romanos capítulo 8, verso 1. Você nunca mais vai esquecer de Romanos capítulo 8, verso 1. Quando você lê Romanos capítulo 8, lembre-se que Paulo está fazendo a distinção e a conjunção. Carne e espírito. Homem caído, homem regenerado. Igreja e Jesus. Essa é a intenção de Paulo na sua teologia para a igreja. Mas vamos ler comigo aqui. Romanos capítulo 8, verso 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vamos ler mais um pouquinho? É para ler comigo aí, viu? Romanos 8, 26. Paulo vai colocar um ponto final nessa história, não, mas ele vai discorrer a respeito do assunto. E vai encerrar, e a gente vai dar glória a Deus misturado com aleluia. Romanos 8, 26. Semelhantemente, o Espírito também nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser preferidos, ou gemidos inexprimíveis, né? Verso 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque ele faz intercessão pelos santos segundo a vontade de Deus. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Para quem ele conheceu antes, ele também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, para que ele pudesse ser o primogênito dentre muitos irmãos, a saber, nós. Além disso, aos que ele predestinou, a estes também os chamou e os justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. O que diremos então a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará gratuitamente também com ele todas as coisas?
Quem acusará alguma coisa aos escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que os condenará? É Cristo que morreu, sim, que foi ressuscitado, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Vamos mais um pouquinho. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por causa de ti somos mortos todo dia, somos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma coisa outra ou qualquer outra criatura é capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Cansou? Não é para cansar, não. É a palavra de Deus. Eu quero convidar você a ficar de pé, eu quero orar com você. E eu espero que de alguma forma você leve essa mensagem para a tua casa, para a tua vida. Deus quer fazer, está fazendo uma grande obra em nós. É o tempo de nós estarmos do lado certo, andarmos segundo o Espírito de Deus. Bondoso e eterno Pai, nós queremos te agradecer, porque nós sabemos que o Senhor está aqui no meio de nós. Nessa noite tão especial, Senhor, nós esperamos que o teu Santo Espírito nos envolva com a tua graça e com a tua misericórdia. Que nós sejamos instrumento nas tuas mãos e que o teu poder se aperfeiçoe na nossa fraqueza. Esse é o pedido que nós fazemos, já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.